É Jesus o único caminho para o céu? Sim. Algumas pessoas dizem: sou basicamente uma pessoa boa, então eu vou para o céu. Ok, eu faço algumas coisas ruins, mas faço mais coisas boas, então eu vou para o céu. Deus não vai me enviar para o inferno só porque não vivo de acordo com a Bíblia. Os tempos mudaram. Apenas pessoas realmente más, como molestadores de crianças e assassinos, vão para o inferno. Acredito em Deus, mas apenas sigo do meu próprio jeito. Todos os caminhos levam a Deus. Todas essas são conclusões comuns entre a maioria das pessoas, mas a verdade é que são todas mentiras. Satanás, o qual tem o poder sobre o mundo, planta esse tipo de pensamento em nossas mentes. Ele e qualquer um que siga o seu próprio caminho é um inimigo de Deus. Isso está em 1 Pedro 5,8. Satanás sempre se disfarça como bom. Isso está em 2 Coríntios 11,14. Mas tem o controle sobre todas as mentes que não pertencem a Deus. Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso está em 2 Coríntios 4,4. É uma mentira acreditar que Deus não se importa com pecados menores e que o inferno é destinado às pessoas más. Todo pecado nos separa de Deus, mesmo uma pequena mentirinha. Todos pecaram e ninguém é bom o suficiente para ir para o céu por sua conta própria. Isso está em Romanos 3,23. Entrar no céu não se baseia no nosso bem superar o nosso mal. Todos perderíamos se esse fosse o caso. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Isso está em Romanos 11,6. Não há nada bom que possamos fazer para ganhar a nossa entrada no céu. Isso está em Tito 3,5. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Mateus 7,13. Mesmo que todo mundo esteja vivendo uma vida de pecado e crer em Deus não seja popular, Deus não vai perdoar isso. Nos quais andasse outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Quando Deus criou o mundo, este era perfeito, tudo era bom. Então ele fez Adão e Eva e deu-lhes o seu próprio livre-arbítrio, de forma que teriam a escolha de seguir e obedecer a Deus ou não. No entanto, Adão e Eva, as primeiras pessoas que Deus fez, foram tentados por Satanás a desobedecer a Deus, e eles pecaram. Isto os impediu, e a todos os que vieram depois dele, incluindo a nós, de ter uma relação íntima com Deus. Ele é perfeito e não pode estar no meio do pecado. Como pecadores, nós não poderíamos chegar lá pela nossa própria vontade. Então Deus criou uma forma pela qual poderíamos estar unidos com Ele no céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em João 3,16. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está em Romanos 6,23. Jesus nasceu para que pudesse nos ensinar o caminho
e morreu por causa dos pecados para que não o tivéssemos de fazer. 3 dias após a sua morte, ele ressuscitou do sepulcro. Isso está em Romanos 4:25, provando ser vitorioso sobre a morte. Ele completou o caminho entre Deus e o homem, para que esse pudesse ter uma relação pessoal com ele, precisando apenas acreditar. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso está em João 17:3. A maioria das pessoas acredita em Deus, até Satanás acredita. Entretanto, para receber a salvação, é preciso se voltar para Deus, formar uma relação pessoal com Ele, voltar-se contra os nossos pecados e seguir a Ele. Devemos acreditar em Jesus com tudo o que temos e em tudo o que fazemos. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. Isso está em Romanos 3:22. A Bíblia nos ensina que não há outro caminho para a salvação a não ser através de Jesus Cristo. Jesus disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho para a salvação, porque Ele é o único que pode pagar o preço pelos nossos pecados. Isso está em Romanos 6:23. Nenhuma outra religião ensina a profundidade ou a seriedade do pecado e das suas consequências. Nenhuma outra religião oferece o pagamento infinito que só Jesus poderia dar pelo pecado. Nenhum outro fundador religioso foi Deus vindo como homem. João 1:1-14. A única forma pela qual o débito infinito poderia ser pago. Jesus tinha que ser Deus para que pudesse pagar o nosso débito. Jesus tinha que ser homem para que pudesse morrer. A salvação está disponível apenas pela fé em Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Isso está em Atos 4:12.